Olá pessoal, então como eu havia prometido para vocês, eu vou fazer um breve tutorial a respeito de como construir gráficos de dispersão no Excel. No vídeo anterior que eu encaminhei para vocês, aquele vídeo do YouTube, o autor do vídeo ele mostra como construir diversos tipos de gráficos diferentes no Excel. Gráficos de barras, gráficos de linha, gráficos de pizza, tá? Porém, ele não comenta as diferenças que existem entre os gráficos de linha e os gráficos de dispersão no Excel. Para exemplificar a diferença que existe nesses dois tipos de gráficos, eu trouxe aqui então alguns dados muito parecidos com os dados que nós havíamos discutido hoje pela manhã na aula, aonde nós temos aqui uma coluna com a concentração de uma substância, tá? E a segunda coluna, a sua respectiva absorbância. É uma curva de calibração clássica, onde eu tenho as concentrações aqui da minha substância que foi avaliada e as respectivas absorbâncias. Tá? Então vamos construir primeiro o gráfico de dispersão, que foi aquele que eu apresentei brevemente para vocês hoje pela manhã, e depois eu vou mostrar então o gráfico de linha. Para iniciarmos então a construção do gráfico, vocês primeiro têm que selecionar os dados que vocês querem que façam parte deste gráfico. Então, nós vamos selecionar as duas colunas aqui, a coluna A e a coluna B, e vamos aqui no menu Inserir, Gráfico. Então, nessa aba aqui, nós temos todos os tipos de gráficos que o Excel disponibiliza. Nós vamos escolher aqui, então, o Dispersão XY. Clico aqui, o Excel, então, nos abre essa janela, onde eu posso escolher dentro dos gráficos de dispersão, o tipo que eu quero. Eu vou então escolher esse primeiro gráfico aqui, onde só temos os pontos, e não esse segundo que temos as linhas. Nós vamos utilizar muito esses dois tipos aqui. Os demais, né, não serão muito úteis por enquanto na disciplina. Então, vou clicar aqui no primeiro. E o Excel já então constrói o gráfico para mim, utilizando esses dados e esses valores que nós selecionamos aqui na tabela. Vou trazer ele aqui para o lado. Se vocês forem olhar esse gráfico, está faltando alguns elementos nesse gráfico. Tá? Ele tem aqui os pontos, tem o eixo Y, tem o eixo X e tem um título. Tá? Só que esse título aqui não é o título correto. O título correto aqui seria, né, curva de calibração. Tá? Curva de calibração. Então tá, corrigimos o título do gráfico, mas mesmo assim ainda estão faltando dois elementos importantes, que são os títulos do eixo X e Y. Tá? Para a gente inserir esses títulos, vocês vão clicar nesse menuzinho aqui. Esse aqui é um menu dinâmico que aparece toda vez que eu seleciono o gráfico. Se eu clicar fora aqui, ele desaparece. Se eu clicar no gráfico, ele vai retornar aqui. Tá? Dentro desse menu dinâmico, tem essa primeira opção aqui, esse primeiro ícone, onde vocês vão clicar nele e vão aqui em títulos dos eixos. Inserir título horizontal, eixo X, e inserir título vertical, eixo Y. Tá? Agora nós vamos mudar o nome aqui dos títulos. Tá? Então vamos lá. O título que vai aqui no eixo X é justamente concentração. E a unidade de medida aqui é milimol por litro. A unidade vai sempre em parênteses. Tá? E agora aqui no título do eixo Y, nós vamos colocar absorbância. Tá? Podia colocar a abreviação, ABS, mas vou colocar por extenso aqui. Ok, então o nosso gráfico, tá? XY, dispersão, está pronto. Com todos os elementos necessários para que a pessoa que vai analisar esse gráfico entenda do que se trata. Olhando para esse gráfico, ele tem que ser autoexplicativo. E qualquer pessoa que olhar para ele vai entender
que nós temos aqui uma curva de concentração e absorbância, né, que determina essa relação entre a concentração da minha substância e a absorbância que ela possui. Bom, se eu fosse usar um gráfico de linhas, nós teríamos um resultado um pouco diferente desse que nós estamos observando aqui. Vamos fazer, então, o gráfico de linhas para ver o que vai acontecer. Novamente, seleciono os mesmos dados, clico lá no menu Inserir, só que agora eu vou selecionar aqui linhas. Tá? Vou abrir o menuzinho e vou selecionar esse aqui que tem os pontos também, só para a gente poder comparar com o primeiro gráfico. Clico aqui e olha o resultado que nós obtivemos. Um gráfico totalmente diferente, com duas linhas agora, com valores completamente diferentes aqui no eixo Y e com valores completamente diferentes aqui no eixo X. Por quê? Porque quando a gente escolhe um gráfico de linha e seleciona duas colunas, como é o nosso caso aqui, concentração e absorbância, o Excel entende que esses dados aqui são para uma linha e esses dados aqui são para outra linha. Ou seja, ele considera que cada uma dessas colunas aqui são dados diferentes. E, além disso, ele estabelece o eixo X como algo contínuo. Tá? Vocês vão ver aqui que os valores começam de 1 e não de 0, como deveria começar. Por quê? Porque o primeiro valor no gráfico de linha sempre vai ser o número 1. Ou, talvez, um valor categórico, como, por exemplo, sei lá, uma palavra. Ou mês, por exemplo. Então, seria janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, assim por diante. Tá? Então, esse gráfico de linha aqui, ele não nos serve para analisar esse tipo de relação entre uma variável x e uma variável y. Tá? Aqui nós queremos estabelecer uma relação, por isso que nós temos que utilizar o gráfico de dispersão e não o gráfico de linha. Certo, gente? Espero que tenham gostado e até o próximo tutorial.